Fala parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast, o podcast que conecta você as melhores práticas, tendências e novidade do mercado. É sempre um desafio a gente escolher o tema, porque a gente quer deixar esse podcast muito rico, valioso de informação, e hoje definimos um tema super importante para qualquer empresa e que vem crescendo nas últimas décadas, que é a importância de gente, gestão, treinar e treinar. Vamos falar aqui com convidados especiais. Hoje é um dia especial porque não reúne os três aqui desde o primeiro episódio. Então estou com o Clepa e com o Rafa. Muito bom. Fala, parceiro, tudo bem? Se apresentem. Opa, então Mas Rafael, todo mundo já conhece a gente. Já conhece, dá um oi, né? dá um oi, né? Se não conhece, vão conhecer mais. A partir de agora, né? Curiosamente, todos de azul hoje. É. Também faz parte da nossa E nossa paleta convidada cores. de laranja, né? E nossa convidada especial, que convidamos ela meados do ano passado, segundo semestre, para levar a área de gente e gestão. A gente tirou a área de recursos humanos, criamos a área de gente e gestão, convidamos aqui Priscila Ventura para levar essa área, saiu no Estadão, ela vai contar aí. Teve a felicidade de noticiar aí o Dia das Mulheres. Seja muito bem-vinda. Então vai ser uma aventura hoje, hein? Vai ser. Já colocando humor aqui no canal. Não é? Por favor, se apresente. Muito bem-vinda, Pri. Ótimo, gente. Obrigada pelo convite. Muito bom participar aqui com vocês três. Acho que o tema é muito relevante para a gente conversar. Eu tô aqui, né, desde julho do ano passado, integrando aí o time de gente e gestão, diretora da Dias, e levando esse time aí para frente junto com vocês. Acho que é bacana hoje o assunto. A gente fala tanto de fora para dentro, né? Então a gente trouxe a Priscila para trazer um pouco do conteúdo, o que a gente vem fazendo internamente com o nosso time interno, quais ações, planos, o que a Pri vem executando junto com o nosso time. Acho que Não, isso é bom. uma pauta importante. Isso é legal porque todo mundo vai poder pegar alguns insights, algumas informações aqui e replicar da forma que entender melhor, né? Perfeito. Então, comparar, ver práticas, entender que modelo que dá para seguir ou não, entender o lado interior da empresa, né? Porque muitas vezes a gente está para fora e a gente quer mostrar também um pouco de dentro da empresa, né? Perfeito. Pri, página em branco, vamos contar nossas boas práticas. E você, parceiro, que achar pertinente, abusa dessas boas práticas. Comenta. Para qualquer empresa, seja o tamanho. Então, Se Pri, tiver dúvida, chama a gente, pergunta. Exato, Instagram, introdução. WhatsApp. Rapidamente, uma introdução de 3 minutinhos. E aí vamos contar um pouquinho dessa jornada de 6 meses que parecem 6 anos. Mas antes vamos dar um presente Presente. especial. Bem lembrado, senhor Clepa. Muito bem lembrado. Nossa. Bem-vindo ao nosso canal Que podcast. chique, gente. O que Obrigada. será que tem aí? Nosso kit Vamos ver. boas-vindas. A gente é tradição, né? Um dos valores aqui, a gente segue a Aliás, vocês têm que tradição. contar depois Ninguém como é o segura kit. essa onda, hein, galera? Ó, O kit on board. vamos falar nosso. depois do kit on board, hein? Vai ser Aqui pauta tá na aqui. pauta, tá na pauta. Ah, Aê. muito bem. Então, peraí, agora vamos trocar Serve a ela aí, água. serve ela aí, Clepax. Ó, vamos trocar a água. Boa. Opa! Assim, Vocês pegam um paninho. é Estamos água, alinhados. é água. Aí, ó, seja bem-vinda aí, ó. Tá tranquilo. Brinde com água. Vai. Saúde. A produção Ó, manda um paninho pra nós. como diria na China, gambei. 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 Vai lá, Pri, é com Gambei. você. Bom, acho que começando Mais um. a contar um pouquinho, né, do Pega meu dois. papel aqui na Dias, mas também da minha trajetória. Eu sou formada, sou pós-graduada em recursos humanos. Minha carreira ela é muito generalista, né, gente? Então, eu trato de cada produto de RH, né, dessa forma que a gente fala hoje. Mas, especificamente, aí também voltada nos últimos anos para a parte estratégica de RH, desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa aqui, porque parece um mundo à parte, mas, na verdade, a gente simplifica aqui para quem está assistindo. Claro. E essa trajetória, né, gente, está trazendo aí bons resultados nos últimos anos. Passei por diversos tipos de empresas, meio de pagamento, logística, empresa de benefícios. E agora na Dias aí, que é o ramo do varejo, tudo novidade para mim, de certa forma. Empresa de distribuição. Empresa de distribuição e a gente está num ramo que é muito intenso, é muito dinâmico, as coisas precisam ser mais rápidas e adaptando tudo que eu sei aqui no nosso universo. É Então, uma distribuidora com um legal. perfil de varejo, né? Dia a dia de varejo. dinâmico. Que Historicamente, foca a no gente, pequeno. historicamente a gente gosta de pegar pessoas que não são do segmento para trazer coisas novas, pensamentos novos. Então a Dia sempre busca esse perfil aí. Obviamente que não é restrito quem é do segmento, mas a gente gosta de Não, e com a expansão e diversificar. tudo que a gente tem feito de crescimento de todas as equipes, é muito importante a organização, a cultura,
né? E também todas as políticas que a gente tem introduzido. Exato. Por que a gente não começa falando um pouco disso? O onboard, vamos falar do início, então, de experiência. Porque quem não sabe, o onboard é o seguinte, quando a gente faz um processo de seleção, existe uma introdução da pessoa à empresa, aos departamentos, à cultura, ao processo, às políticas, a forma de atuação, a código de conduta, código de ética. Exato. Então, conta um pouco a experiência de onboarding e vamos depois falar um pouco sobre recrutamento. Eu até iria mais. Traz um pouco da prática e se quiser trazer um trecho acadêmico aqui para fortalecer porque que qualquer empresa deveria fazer. Fechado. Acho que é importante falar, o processo de recrutamento e seleção, ele traz a pessoa, né, para dentro da empresa. A gente faz alguns filtros ali no início. Hoje a gente tem fortalecido muito a questão da cultura, que a gente fala muito na Dias o tempo todo. A nossa cultura é muito forte. Para continuar forte, tem que trazer gente, né, que complete essa cultura no dia a dia. Só que quando a gente coloca a pessoa para o jogo, a gente traz, né, primeira semana ali, é um processo de acolhida, principalmente, né? Então, precisa ter essa acolhida do nosso time, a pessoa se sentir bem recebida. E a gente começa fazendo isso na Dias, quando a gente constrói o nosso time, da forma que a gente faz com muita naturalidade o dia a dia da cultura da empresa. É falar muito a nossa linguagem, trazer a parceria para o dia a dia, esse acolhimento, essa colaboração que a gente já faz muito na prática, mas para a pessoa já se sentir muito bem acolhida nos primeiros dias. E como funciona esse processo? Porque eu vejo as pessoas entram, passam por treinamentos. Na prática, o que eles fazem? O que é o onboard? Quanto tempo demora? Legal. O processo de onboarding, ele pode levar... na verdade, ele leva 90 dias. A gente fala onboarding e é colocar a bordo, né? Acho que a tradução específica disso é isso. Colocar a bordo leva um processo de pelo menos 90 dias, que é o período de experiência. A gente está avaliando aquela pessoa, certamente, mas ela também está nos avaliando e é um processo de aculturamento. Sim. Aculturar é colocar a nossa cultura em xeque e colocar ela dentro dessa cultura com muito aprendizado e colocar ela dentro das práticas da empresa. Então, a gente explica muita coisa no início sobre o nosso modo de agir, principalmente, por que a nossa cultura é distinta de outras do mercado, por que a Dia se diferencia. Mostra as ferramentas, tem uma rotação, né? Eles passa ficam no auditório e passam por todas as áreas. Conta né? mesmo. Sim, passam conhecimento... Qual o roteiro desse onboard? Passam conhecimento de 3, 4 dias por todas as áreas, todos os processos da empresa. Indifere o cargo da pessoa. Indifere o cargo da pessoa. Tá. E ela faz esse aprofundamento de conhecer na prática o nosso dia a dia. Então, a gente traz muito isso em teoria, em processos, em prática, muitas conversas. A gente passa na sala, inclusive, eu passo na sala, vocês passam, dando essas boas-vindas, para as pessoas entenderem que elas estão sendo colocadas dentro de um novo processo. E elas aprenderem como isso tudo funciona. Então, hoje a gente está levando de 3 a 4 dias. Nós reduzimos esse processo, inclusive, para ele não ficar tão extenso e tão moroso ou cansativo. E a gente vai reduzir ainda mais conforme a gente for aprimorando a universidade corporativa, que vai surgir aí em breve. Opa, já está falando de novidade. Olha o spoiler, Tem spoiler da universidade corporativa no SUTS, onde esses conteúdos vão estar mais prontos ali para acessar depois também desse processo. Então, eu passei por esse treinamento, mas eu tenho uma dúvida. Uma biblioteca online do que ele aprendeu. E o SUTS é a plataforma, né? O SUTS é uma plataforma que a gente já está usando, né, para várias áreas, não só para RH. E aí a gente coloca essa pessoa também de forma digital para ter esse acesso e essa vivência digital. Hoje a gente vive um universo muito digital. Então eu tiro ele um pouco da sala de aula e também coloco esse conteúdo disponível. Fica muito mais prático. Eu posso assistir na minha casa se eu tiver uma dúvida, eu posso revisar um conteúdo que eu não aprendi direito. Dá para colocar mais aprendizado efetivo dentro do processo do onboarding. Esses 90 dias que a gente está comentando de aprendizado. A gente leu isso no livro Equipes Brilhantes. Isso. E lá tem um estudo que as pessoas que são muito bem acolhidas, muito bem recebidas e bem preparadas, a possibilidade de ficar na empresa dentro desse período de experiência é muito maior do que não ter um onboarding, né? Esse livro fala e tem um livro também que fala dos primeiros 90 dias. Eles são os cruciais para a pessoa se sentir bem naquela organização. Não só para ela ter sucesso individualmente, mas coletivamente, e o Equipes Brilhantes retoma muito esse aspecto. Então, a gente está fazendo um bom trabalho com relação a isso, né?
É que tem muita E gente que fortalecendo acha que a gente não tem tempo, preciso trazer funcionário, preciso crescer, mas se você não traz ele com uma mensagem clara do que espera dele, qual o processo dentro da empresa, porque cada área, o processo não é exatamente igual. Cada um tem sua função. Exato. Você está ganhando produtividade, né? E as pessoas acham que o ganho de tempo do cara já Segurança, está... né? o cara já é do setor, ele vai rodar rápido. Não é assim. Mas não tem errado. um fit cultural, né? É. Então, assim, acho que é até importante o que a Pri falou, que a gente reduziu. Porque nesse onboard, você pode até comentar, a gente faz pesquisa com quem participa e a gente faz um PDCA, vai ajustando, porque não tem um Sim. processo que pode ser melhorado, né? Exato. Então a gente reduziu uma jornada do overview do que é a empresa como um todo e depois jogou ele para a área dele para ele fazer Exato. mais um onboard especializado, né, Pri? São Uma duas das- pesquisas durante os 90 dias, né? Tem duas. São duas, né? A gente, quando nós conversamos, né, a gente perguntou muito, qual característica a gente quer das pessoas que entram? A gente quer que elas entrem jogando com mais atitude. Para elas terem mais atitude, a gente pensou, então deixa elas já participando, avaliando a gente, ajudando a gente em melhorias desde o primeiro dia. Na primeira semana, eles passam por esses conteúdos e ao final a gente tem uma avaliação. Ele está apontando para a gente dizendo, cara, que onboarding legal, tô sendo acolhido, a qualidade do treinamento é boa, e ao final ainda pode dizer para a gente melhorias. Então, Agora- eles têm contribuído com isso. E nos 90 dias também, se ele tem algum desafio que ele aprendeu ou não aprendeu também, ele também está dizendo para a gente, dentro dos 90 dias, tá tudo indo muito bem, obrigado. Ou, olha, tem um desafio aqui que eu tô tendo dificuldade. E aí eu e o gestor, a Faz gente uma reciclagem, acompanha né? para falar, olha, esse colaborador, para ter um pouquinho mais de sucesso, pode voltar numa revisão de conteúdo, ele pode participar de mais alguns treinamentos. Muito bom. Isso Pri, vai dando indícios. É muito Assim, bom. dado que nós, como uma empresa de quase 300 funcionários, tem uma estrutura... Já passou de 310. Passamos de 300. Estamos indo para mais Isso é uma 320. máquina de contratação. Semana que vem já é mais 300. Vai passar para 320. Mas assim, Com entende certeza. que uma empresa com 300 funcionários, ela tem uma estrutura um pouco mais organizada, ela tem Sim. né, um corpo de pessoas, de gestão, etc. Sim. Como é que a gente leva esse onboard para o nosso parceiro? Um parceiro que tem 15, 8 funcionários, como é que ele aplica essa dinâmica? 5? Legal. Assim, como é que sintetiza? Falar, cara, qualquer um pode usar, como? Olha, eu acho que cada um precisa olhar muito para a sua realidade. A gente coloca na nossa realidade aquilo que eles vão vivenciar. Então, talvez mais a prática do que só teoria. Porque se você coloca só teoria para o colaborador, a gente não tem certeza se o aprendizado vai ser colocado em prática do jeito que você ensinou. E o ser humano colocar é uma muito. pessoa junto na área, né? O body lá, O o parceiro. parceiro. Body. Body, não é body, o parceiro. Padrinho. É, o buddy. Anfitrião, buddy, buddy, desculpa, parceiro. buddy. Nossa, tem tanta coisa, tantos nomes distintos, mas é legal ele ter alguém para acompanhar. E Não de importa o novo, tamanho, a empresa Você pode tem ser que duas ter uma- pessoas. Se a pessoa que Se tem alguém pra contratou. ensinar. É que sabe o que eu acho? Às vezes Coloca a alguém para empresa. ensinar, né? alguém para A ensinar empresa para pode ser 3 acompanhar. funcionários, se não tem um que para Pra Isso. para ensinar. ensinar o que está entrando. Ah, Ele não, vai mas ficar o cara. perdido, né? O cara já Exato. está no setor de instalação de ar há 10 anos. Não importa, você não quer se adequar à sua cultura. Às vezes ela não era igual à cultura que ele tinha antes. Exato. É De isso. atendimento de cliente, de pós-venda. E não precisa de nenhuma ferramenta de mercado. Você Não. consegue Sim. fazer isso com uma agenda, processo. É simples, né? A gente está num ramo que a gente fala o tempo todo de relacionamento. O parceiro que está assistindo não é diferente. Ele se relaciona demais com Ele o se cliente relaciona final demais. dele. É. Se a gente quer tornar o relacionamento a prática do dia a dia, é esse acompanhamento que a gente está falando que precisa estar Legal. presente no dia a dia. Legal. Alguém Muito bom. acompanhar e falar assim, olha, eu poderia te dar um manual e você ler e aplicar igual está no manual. Mas se eu tô te acompanhando, eu te ensino de uma forma diferente. A riqueza está aí. Não, Essa legal. vivência. Acho que é isso. O onboard é super bom. importante, ele é praticável, Sim. a gente ajusta de acordo com o tamanho da empresa e ele tem Sim. como objetivo, até anotei, objetivos claros do Isso. colaborador, o que ele tem aqui para fazer, Expectativa. integração cultural, treinamento estruturado, umas boas-vindas personalizadas que a gente coloca, Sim. recursos e ferramentas preparados. Kit Então, de enfim, chegada, né? o onboard contempla tudo isso. Eu acho que tá bem coberto. O que mais, Pri? Conta aí, o que mais você tem feito? Não, eu comentei aqui do livro Equipes Brilhantes. De onde saiu esse livro? Como é que fala criou do- isso? do livro. Esse baita projeto que a gente colocou em prática, né? Graças a vocês aqui participando muito, incentivando. Esse projeto nasceu para que a gente tornasse a diretoria mais parceira e pensasse junto com o apoio de uma leitura, Estudo de caso. estudos de caso, dos livros que o mundo corporativo recomenda, e a gente tem muitos aí para ler no dia a dia.
a leitura nos apoia naquilo que a gente quer fazer. Como é que funciona aí o processo? Conta pra gente. Boa. Para um parceiro que quer colocar o Clube do Livro lá. É isso. A gente tem divulgado fazer e bastante. como? A gente tem divulgado bastante nas redes sociais e o pessoal só não sabe como funciona. Todo mês a gente escolhe um livro diferente. Às vezes sugestões de nós mesmos aqui. Eu quero sugerir um, viu? Já tem um aqui. Eu tenho uma lista. Você sabe que eu vou fazendo uma e vou deixando ali Eu para... vou pôr um na lista tua aí. A gente pode fazer mais uma lista, Pô, já acrescentar. conta agora. Ficar segurando, não é segredo. É, sua sugestão específica? Não, sim, é um livro de liderança que eu leio muito do Harry Kissinger. Eu gosto de todos os livros dele. Muito bom. Sobre a China. Eu tenho sobre a China, On China, que é muito bom, sobre China. Eu gostei muito. Eu comprei um agora sobre diplomacia. Você falou. É desse tamanho, vou começar agora. É físico, tá? Mas comprei. qual que você quer sugestão? indicar? A sugestão é o livro sobre lideranças, que ele fez sobre líderes de vários países, estilos de liderança. Legal. Porque eu acho que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é entender qual é o perfil de liderança que você tem em cada empresa, em cada país, em cada departamento. Estado. Isso é Estado. Não, Comprei, é o próximo. Tá definido. Bora. é muito bom. Já gostei Já também. gostei, já Mas gostei. conta aí, Pri. Casa muito com aquele que a gente leu, onde a gente olhou cada um o seu perfil, sim. os pontos fortes. Seus- A gente já vai falar seus dele. pontos Conta do fortes. Clube do Livro, Sim, depois a Copa gente do fala Clube, dele. vamos contar então. Todo mês a gente escolhe um livro. E aí, Esse mês é Hábitos Atômicos. Esse mês é Hábitos Maravilhoso. Atômicos, sugestão do Bruno, no Papo de Gente, que é outro tema que a gente vai falar daqui a pouco, Sim. né? Mas o Clube do Livro, todo mês é um livro, e depois a gente se reúne para discutir o que cada um aprendeu. A discussão fica rica porque cada um entende de uma forma, e trazer para a prática aquilo que a gente vai aplicar. O mais interessante está sendo isso. Dos 5 pontos fortes, Dos dos 5 livros. É, a pontos gente fortes se da reúne, Equipes sim. Brilhantes, são dois livros. Seus pontos fortes 2.0 a gente leu. Isso. É isso. E o Equipes Brilhantes a gente tirou para fazer na prática o teste do DISC com os times. A gente está aplicando isso Sim. pouco a pouco na empresa, Anotei. para que a gente conheça primeiro a si mesmo, conhece o colega do par. lado e o líder conhece o time como um todo e poder fazer um trabalho de construção mais E até rico. para ver se as habilidades daquela pessoa são certas para a cadeira que está Exatamente. exercendo. Às vezes não. Exato. É. Então, para quem está assistindo em casa, né, e está vendo isso daqui, fala, nossa, estão falando um monte de coisas aí. Tem várias metodologias que estão disponíveis no mercado, elas não custam, o DISC é uma delas. Precisa ter um especialista para ajudar a fazer a Peraí, o que é leitura. DISC? Explica aí para quem não sabe. Todo mundo que conhece DISC. Fala, já que você citou, fala rapidamente. Eu acho que eu nunca fiz. Você O já- DISC nenhum. Tá Não, bom. você não fez o da Dias? Com certeza. Você fez disquete, é que você não lembra. É. Vai, Cris. O DISC é uma metodologia que foi estudada anos atrás em Harvard. Eles trazem isso para colocar 4 tipos de perfil ali em prática no dia a dia. E de forma simplificada, ele fala que todo mundo tem um pouco daqueles 4 perfis. Então, você não nasce e morre de um jeito. Mas você pode se desenvolver e em vários momentos da vida você vai ter um retrato diferente. Ele divide em o dominante, que é o executor, o I, que é o influenciador, comunicador nato, Analítico. o S, que é o analítico, o S é o estabilidade processual, o C é o condescendente analítico. Então, são 4 retratos. Quando você fala, poxa, eu tenho um cara super comunicador no time comercial, pô, que riqueza. Mas só isso dar match, ajuda? né? Não só Depende. isso, mas já dá um match para a área comercial. Talvez você tenha que desenvolver um pouco o lado analítico, para analisar a proposta, enfim. Você pode um exemplo desenvolvendo e idiota, mas- equilibrando. Sim. Mas um alto I, influenciador, comunicador no time comercial já funciona muito bem, Ou obrigado. no marketing, né? Ou no Dando marketing. notícia nas mídias sociais. Exato, como a gente aqui, É. vocês são Então é todos importante a alto gente I. conhecer o perfil para você alocar e desenvolver Exato. a parte que talvez não seja tão forte da pessoa. Exato. E muitos times, muitas empresas trabalham dessa maneira. Eles equilibram esses perfis para você trazer a riqueza. Então, eu não contrato só um comunicador. Eu contrato um comunicador, um processual, um executor, um analítico. E aí, traz esse equilíbrio quando legal. você está a fim de desenvolver mais. Muito Agora, bom. resultados. E do 2.0, que a gente classificou o perfil da liderança? O dos 5 pontos Foi fortes. muito legal. Sim, esse foi bem legal, nunca tinha feito. Esse Eu gostei é um livro também. muito rico. Ele tem um teste dentro do livro, onde você entra online, faz um teste e você descobre os seus 5 pontos fortes. É, observação. A gente que gosta de ler pelo Kindle não tem o código no Kindle, tem que ser o livro físico. Cuidado. Verdade. É. Por isso que a gente comprou o livro, cada Sim. um tem o seu, Perfeito. e fez o teste. Essa metodologia desse livro acredita que você deveria fortalecer mais o desenvolvimento do seu time, conhecendo os pontos fortes e não o contrário.
Então, não Então, foque foco em desenvolver no os forte, fracos. né? Exato. Foquem a Elevar fortalecer o os que você é fortes. bom. Exato. E aí, quando a gente olhou, a gente tirou também um bom retrato nosso. Um time muito mixado, muito diferenciado ali. E a gente está fortalecendo através desses pontos aí também. Então, aí a leitura que vocês também Foi participaram. bom. E agora, um tema ligado à contratação. Deixa eu só dar Claro. assim, só fazer um desfecho aqui do clube. A gente até notei, porque quando a gente fez o projeto, falou, pô, a gente tem um propósito nisso. Então, no fundo, a gente queria o desenvolvimento dos nossos líderes. Aliás, a gente tem que divulgar os livros. A gente podia fazer um Vamos. post dos livros Vamos já. divulgar, pode Já. fazer. Colocar na intranet um verdade. resumo. Estimular a leitura, porque de fato o brasileiro não lê, é um desafio a gente ler. A gente tem que E você divulgar vê os que livros. A turma da N1 falou, pô, não leio, isso vai ser bom, e o pessoal começou a consumir. E é pauta da reunião. Ontem, Já é na uma nossa meta, né? reunião. Gozado que lê, gente quando tem você uma começa a ler, você fica com vontade de ler mais e De ler mais, mais. né? Não, foi Quando você igual lê, você ontem, não- na reunião. Não, porque Desperta, isso é né? do livro. A gente referencia muito nas discussões. Aliás, vamos falar o que é N1, porque a gente falou N1. É. O que é N1? É o time de... Bom, Né? N1 é o nosso Explica um time. pouco a organização da Nível um. empresa. N1 é como a gente apelidou carinhosamente, né? O nosso nível de diretoria abaixo de toda a sociedade. Os Vocês sócios. que são sócios aí. E tem o N2 e tem toda uma organização, né? E tem os níveis que estão abaixo, né? Nós somos líderes de líderes. Sim. E estrategicamente a gente ajuda a Até o montar nível os planos 4, né? táticos, 1, 2, 3, 4. operacional da empresa. É isso. legal. Pô, isso é bacana, mas uma coisa que eu estava refletindo agora, quando a gente está falando do onboarding, é a questão de seleção. Eu reparei que cada vez mais, quando a gente melhorou o onboard, os primeiros 90 dias, você não acha que isso melhora até a parte de seleção? Trazer Muito. pessoas mais adequadas com o perfil, escolher melhor? Como você vê isso? Porque eu acho que é o desafio para a empresa de qualquer tamanho. Muito. É a contratação. É encontrar Achar no a pessoa mercado, certa, né? achar a pessoa certa. Porque às vezes numa conversa você não consegue filtrar 100%, Exato. né? Mas Como Nós você tem- tivemos que começar a fazer mais perguntas do que ir diretamente ao ponto. Quem são as pessoas certas para a gente? E cada um tem um ponto de vista que se complementa. Então, as habilidades, as competências, as atitudes, né, tudo que a gente quer dessas pessoas, a gente vai em toda a liderança e pergunta, tá bom, entendemos, perguntamos como é que a gente encontra esse perfil agora no mercado. No começo, nós tivemos que fazer mais buscas atrás desses perfis e também melhorar muito o nosso processo de se mostrar para o mercado quem é a Dias, como ela se comporta, essa cultura legal que a gente tem dentro de casa, mostramos mais. Hoje as pessoas olham o nosso LinkedIn em redes sociais e mandam mensagem, a gente quer trabalhar aí também. é verdade. Pô, que empresa legal. E agora a gente está vendo esse retorno das pessoas vindo até a gente porque se identificaram com isso. Meu Instagram, assim, todo dia tem também, é legal. Exato. No Instagram de vocês, no LinkedIn da empresa, no podcast, quando tem, as pessoas também devem estar falando, né? Olha que empresa legal, como que é aí dentro? Deixa eu ver um pouquinho mais. Ela Pra vai... pessoa- Por isso que a gente almoçar, trouxe pô. você. É isso. Pra contar um pouco de dentro. Convida a gente de fora do mercado para vir um dia Pra vir na empresa. almoçar, conhecer a Vamos gente. falar depois do almoço, é isso aí. É verdade. Tem E- o almoço nosso. Deixa ela só terminar o tempo, a gente não... Isso daqui vai falar muito Vixe, sobre vai a embora. gente. A gente tem muita coisa legal para falar para o nosso público, não só para ajudar quem está aí assistindo, mas para falar da gente aí pro mercado. Mas né? falando em almoço, o que a gente tem de almoço lá com o time? O Almoço com a Diretoria é o nosso evento também quinzenal, né, com vocês. E vocês abrem muito ali um bacana. espaço para dialogar e aproximar com essas pessoas que É um estão perigo, entrando tá? na empresa. Descobre cada coisa. Fala, eu não tô sabendo disso, deixa eu notar, vou correr A atrás. gente leva papel e caneta e fica o almoço inteiro. Vocês estão levando? Você sabe o Não. que eu mais gosto? A pessoal se abre muito. É muito legal. Eu acho E que é legal que a tem- gente pega de áreas diferentes, né? várias Sim. Não áreas. fica... Pra Dá uma mixar ali, misturada, isso é não é bacana. só líder, é colaborador, Perfeito. de todas as áreas possíveis participam. Eles adoram, eles se manifestam falando, Pô, gente, eu quero participar do próximo. Aí legal, a gente pô. tá convidando E é aleatoriamente. legal que eu noto cada vez mais, e a cultura que a gente tem de proximidade, tanto com o parceiro como interna, nós três temos essa forma de lidar, eles se sentem tranquilos e também entendem que possuem a liberdade e a responsabilidade de colocar pontos críticos para a gente, de uma forma bem Verdade. ampla e aberta e transparente. Vocês E a abrem gente um leva canal, numa boa, e tem que ser. Vocês abrem um canal excepcional, de bom para todos, mostrando que vocês são acessíveis, né, em primeiro lugar, e que eles podem ter esse canal aberto de comunicação sem medo de falar. Sem medo. Muitas não vezes o tem presidente é o cara que fica numa sala afastada, num prédio Sim. longe, e as pessoas não têm esse contato, não veem quem é. Verdade. Aqui todo mundo sabe quem vocês são,
vocês cumprimentam todo mundo todos os dias, Sim. abrem esse espaço do almoço, as pessoas se sentem muito à vontade e tem um canal aberto que, às vezes, ele não está falando só para o líder ou só para o RH da empresa. Ele fala, olha, contribui com uma ideia legal, queria dar uma sugestão. É legal. Nesse almoço vocês devem estar trocando muita E a coisa gente implementa boa. várias ideias que dão. Imagina em canal, a gente tem até agora o canal de denúncia. Agora não, faz um tempo já o canal de denúncia. Também. Tem. Anônima, para deixar ele bem tranquilo, o colaborador. A ideia Isso é do importante. short da bermuda não veio de um papo desse com... Veio. Foi de um Papo papo colaborador. criativo. Podemos ir já para ele aqui. É isso. Não, deixa eu só comentar, Peraí. só para... A gente provocou a agenda do almoço, ela tem sido muito rica, porque além da gente ter informações que talvez a gente não tinha, que é legal, você acaba aprendendo, você aprende. Muito. É uma sugestão pequena, uma crítica aqui, outra ali, a gente ajusta. Elogio. E você acaba conhecendo a pessoa, porque são 310, não dá para conhecer todo mundo. Então, a gente conhecendo as pessoas, pô, cada um com uma história legal, tem uma troca legal, e você olha pro cara diferente, pô, como é que tá teu filho, tal, melhorou? E o Sabe gato? aquela coisa que você consegue entender quem é cada um? Então tem sido muito rico, a gente, tem que tocar pau. Acho que tem que ser bem semanal agora. É que não dá, a agenda é muito corrida, A né? agenda é corrida, não É. dá, mas o quinzenal legal. tá ajudando muito. Muito, Quem muito legal. participa sempre traz um feedback positivo pra gente. E eles amam ouvir as histórias de vocês, de viagens. Ah, a gente conta de tudo. Tem As história, hein? viagens, Tem a gente história. pode marcar histórias um podcast de vida, de disso. trabalho, tudo que vocês trazem ali, eles falam, gente, olha que legal, a gente não conhecia, não sabia. Então torna vocês tão próximos e tão reais ali. De Mas fato, é um também evento tem muito bom. a gente tem feito também, o Bruno já fez, de marcar com a equipe, de ir no auditório falar um pouco sobre a trajetória, né? Ah, papo de gente. Papo de gente. Então, isso Nossa, é bem muita legal. coisa, Nós né? começamos com o Bruno, próximo Rafa, depois o Clepa também vai participar. Não, começou com o Edu. O Edu- Bachur foi o primeiro, só O Bachur trouxe o primeiro, verdade. É. O Bachur trouxe o primeiro, Você gravou, mas você vai fazer o O próximo. Rodrigo fez um essa semana. de bate pronto depois foi O de Neto fato, fez o Bruno. Mas vamos explicar o papo de gente, porque... Explica aí. O Papo de Gente também é esse nome mais informal, né? Para aproximar as pessoas, primeiro dos nossos líderes, mas a gente vai ter todo mundo participando um pouco, contando suas histórias. São trajetórias que vão inspirar. A gente fala muito de inspiração, a empresa traz isso na cultura também. E inspiração é a nossa fonte aí de ajudar o São próximo. quantas horas para colaborador quando me programar? 40 Tá minutos. bom, umas rápido. 2 horinhas tá bom. Ó, a gente começa em 30, estende para 40, tem perguntas, Pô, mas eles é muito abrem, bom. a gente Mas abre sabe para o que é legal? O perguntas. parceiro, ele pode levar isso para a empresa dele. Ele Sim. tem um time técnico. Pega o líder técnico e conta um pouquinho da Conta. trajetória, dos desafios. Experiência, Pega como- o comercial, que às vezes era um É vendedor. legal para entender um plano de carreira, como foi o crescimento. Então, Sim. tudo que a gente está discutindo aqui, o nosso parceiro está discutindo com mega prazer para você ver o que encaixa no teu dia a dia e dentro da tua realidade, você colocar na tua agenda, porque isso inspira pessoas, você cria motivação. Fazer Até um agora, almoço- tudo isso que a gente faz é praticamente um custo zero. Não tem sistema, não tem exato. tudo. Processo A e gente agenda. É vontade, dedica né? tempo, a gente dedica tempo para isso Sim. e a vontade de fazer Tempo e acontecer. Então, o vontade. almoço, todo mundo pode convidar aí 1, 2 colaboradores. Ó, vamos almoçar junto hoje, bater um papo? E não falar muito Super do prático. trabalho micro. Sim, Não. sim. Falar de temas... Não só se prender a trabalho, né? Diversos, Mas né? diversificar Diversos. esse assunto, se Amenidades aproximar, ter um interesse genuíno de saber o que as pessoas fazem. Super. O que o Bruno falou é muito verdade. Fora o almoço, o papo de gente é o momento que você também dedica a contar a sua história. Então, Inspirar. o presidente da empresa, o diretor, qualquer pessoa pode ir lá e falar, olha, como que eu cheguei aqui? Porque as pessoas têm curiosidade de saber isso, gente. Como que você chegou onde você chegou? E o que você fez lá? Que água que você bebe? Né? Então, as pessoas querem beber dessa fonte de conhecimento que a gente pode passar de forma muito simples para frente. O Clube do Livro também é simples. Super sim. Muito. Você pode ter quem tem livro em casa pode dar um livro para cada um ler e traz um resumo aqui na prática pra gente. O que você aprendeu? Custo baixo também e impacto bom. Super rico. A gente não falou muito do papo criativo, que eu acho que esse tem um valor fundamental papo também. criativo né? também Isso é muito tempo. Quanto importante. custa? Nada. Mas É. Nada. explica um O que é o pouco papo sobre criativo? o papo, O papo criativo, a gente dedica hoje, né, 2, 3 líderes ali a ouvir os colaboradores. A gente deixa em aberto um momento onde eles se sintam confortáveis em contar o que eles gostam na empresa, o que eles admiram e que legal porque a gente pode manter isso e coisas que eles querem melhorar. Então vem de tudo o que vocês imaginarem. É verdade. Temperatura do ar-condicionado, benefícios e vamos fazer eventos mensais. O que veio, por exemplo, muito pra gente foi a gente queria ter um evento mensal de massagem. Pô, que legal. Pô, vamos massagem? Eu não trazer. sabia dessa. Eu Vamos gosto, trazer. eu quero. Pô, eu também quero. E a gente tem trazido, não
não especificamente o mesmo evento todo mês, mas cada sugestão, dá para trazer esse mês? Vamos aplicar essa ideia? Vamos. Legal. A gente tem Porque colocado a gente em tem prática. a agenda do esporte também, né? O funcional Agenda- de terça e Não, quinta. tem. Nesse sentido... muita Mais coisa, um hein? plano, né? Não, já Veio- está em prática. isso. Aqui tem na duas- sede vem. Tem E- duas ações, Pri, deixa eu só comentar que não é da tua época. A liberação de bermuda veio de um Isso. papo criativo, a gente colocou um flip chart no meio do salão da empresa e falou, escreve Isso. sugestões, né? Fiquem à vontade. Então, vieram, salvo engano, 72. É. Uma delas era Bastante bermuda, eu coisa. falei, pô, bermuda, o pessoal fica mais à vontade, pô, vamos fazer, vamos testar. Começou só É, no Liberou verão, nesse período depois aí. liberou, e aí a gente viu que os parceiros É que iam o na verão empresa. ficou no inteiro. Então, por isso que graças você a usa Deus. bermuda Aí inteiro. o parceiro ia, pô, vocês estão de bermuda, que legal, vou implementar. Eu falei, pô, vamos valorizar. Teve algo parceiro a que gente fez. implementou, né? Colocar legal, academia. Hoje tem 2 aulas de funcional na empresa. Então, a gente vai escutando Exato. na medida do possível e vai criando um clima organizacional Ajustar o muito uniforme forte. também. Uniforme, é verdade. O Hoje Exato. tá pessoal mais adorou a moderno. t-shirt, Tem né? uma T-shirt. camiseta, algo mais É, à vontade. Foi muito bom. A primeira que vocês fizeram foi esse do quadro, o pessoal lembra disso, eles comentam. Depois teve Vamos voltar a o fazer, pô. canal na É o Papo intranet, Criativo. onde eles Papo dão Criativo. sugestões livremente, o tempo integral ali. E o Adias em 1 minuto? Nossa, muita coisa. Tem muita coisa. Tem o Dias um Minuto, que é a gravação E desse- que eles fazem de notícias da empresa. Dessa mesma proposta que foi o Papo Criativo com muitas ideias, uma ideia interna que veio foi, por que a gente não faz uma campanha para melhorar a comunicação interna da empresa, onde as pessoas sugerem um projeto, uma ideia, uma coisa para a gente colocar em prática? Mega desafio. Porque Ou só a gente informal que foi pensando feito, também, né? É bastante tempo investido só a gente, cabeças grandes, pensando. Sim. Vamos colocar o pessoal para pensar junto e dar ideias. Os melhores projetos vieram deles, vieram várias sempre ideias assim. ótimas. Gestão. O Adias em 1 Minuto, que é interno nosso, é aquele jornalzinho notícia rápida de 1 minuto. Eu adoro ver, eu vejo todos. Eu vejo todos, eu amo. Eu fico É. assistindo várias vezes porque eu gosto de ver e rever, para poder ajustar também. Você né? sabe que, É muito legal. coincidentemente, teve um parceiro nosso, o Rafa estava com ele até, ele criou refrigeração em 1 minuto. Muito, Cara, mas é muito eu tava no humorado, evento do mas Porto. muito- Ah, massa. é? Ele É se muito bem baseou humorado, nisso? é. Muito bem humorado. Não, é ele bom. não sabia. Bem Ah, ele não rude. Mas sabia. ele pegou do nosso. Não sabia. Não, Só ele que criou lá. coincidência. Que barato. Bem São mais os Rio de astros, Janeiro. astros. Parabéns aí pela Super bem iniciativa. humorado, Barato. cara. Foi muito engraçado o que ele fez e comunica de um jeito engraçado o que está acontecendo no segmento. Eu acho que esse é o ponto também importante. Acho que a gente cada vez mais tem que se comunicar e comunicar bem. Muito. Então, às vezes eu vejo Instagrams de alguns parceiros nossos muito formal ainda. Os meios. Ou estático demais. Estático. Muita foto. Não estou falando que tem que ser totalmente Uhum. informal, mas é talvez experimentar, né, Outras formas formas. diferentes para ver se melhora também o resultado, a proximidade, Exato. criar uma relação. Por exemplo, quais são as dores do cliente dele? Pô, se comunica, fala de uma forma leve. Trabalha né? internamente as engajamento. dores com o É. time, né? Exato. Divide com o time as dores do Conteúdo. cliente. Treina. Tem uma coisa interessante, porque a gente tem momentos e momentos da empresa onde diretoria participa, N1, etc. Como Orange Day, que a gente já Mas vai falar. o colaborador Ah. participa do Adias em 1 Minuto e quem tá gravando são eles. Exato. Então eles vão no CD, gente, esse daqui é o novo CD que tá inaugurando, vai lá, filma, e eles participam. Para eles Legal. é uma oportunidade imensa de aprendizado. Sim. E de falar, olha, tô aqui na empresa, tô gravando um vídeo, É legal que conta da todo mundo rotina vai me deles. ver. É muito legal. E Eu quando a gente adoro. vê alguém novo, fala, eu te vi lá no Adias em 1 Minuto. Pô, que legal. É. Legal. E eles Agora- se reconhecem, né? Fica muito Não, isso é bom. divertido, Agora assim. vamos falar do Orange Orange Day. Day. Como é que surgiu isso? Olha, o Orange Day foi uma Hoje sacada... tá meio Blue Day, né? Mas tá É. tudo bem. Eu tô de laranja. O Orange Day foi uma sacada master que a gente teve, né, gente? Para fortalecer a cultura, que era uma das nossas propostas, é um OKR nosso. E a gente, fortalecendo isso, colocou um evento mensal para reunir todo mundo no mesmo espaço. E quem tá online fora, Sem celular, sem computador, sem celular, sem proibido. computador, para a gente se conectar olhando o nosso resultado, para onde a gente está indo, como que a gente vai chegar lá, né? E se está chegando, reconhecer e celebrar junto. E muito mais, né? Acontecem campanhas, as nossas ações internas, elas acontecem todas no mesmo dia ali. É muita comunicação de Fortalece. números, de ações, planejamento, o OKR, que é importante, que é Mostra, né? O que é OKR, né? São aquelas metas bem estabelecidas,
quantitativas, muitas vezes qualitativa, mas quantitativa, que você põe números, Exato. percentual, cumprimento, segmento que a gente faz a cada trimestre. Como é que é aquela palavra que a gente fala do OKR, ele é... Do como? Aquela palavra bonita que a gente fala, ele não é só uma meta, ele é... Ele é... O que? O esqueci a processo? Ele é um... É um o OKR é desafio algo também. maior, é desafiador, algo ele maior. é... Esqueci a palavra que a gente também, usa. gente. É, Enfim. o OKR é importante Também não porque lembrei. É um muitas objetivo vezes, maior, né, do que a gente. porque muita gente vê o seguinte, qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é um faturamento, um resultado. Tá, Isso. mas peraí, o que você vai fazer? Para chegar. Como você vai dividir dentro de uma organização as atividades para você atingir isso? Então não adianta você falar que vai ter um resultado X se você não tem várias ações antes e bem mensuráveis. E Exato. ajustar a rota a isso, né, ao E longo todo do mundo processo. correr atrás do mesmo objetivo. É. Não é cada um indo para um lado remando Perfeito. para lados distintos, né? É todo mundo remando E na durante mesma o mês a direção. gente vai acompanhando o segmento do OKR, mês a mês, o cumprimento. Então, no último, por exemplo, a gente deixou muito claro, olha, pessoal, olha os departamentos. Esses estão mais para cá, esses estão aqui, esses estão aqui. É isso. Em relação ao cumprimento do que estava proposto e alinhado, porque o OKR não é uma imposição. Não, A gente alinha muito bem entre todos, isso. né? E aí decidimos e levamos isso como a direção, né? E a mensagem fica mais clara para quem está no dia a dia, eles entendem a caminhada e entendem se a gente está mais próximo desse objetivo ou não. Então, cada área apresenta um pouquinho dos seus resultados e isso torna as pessoas também mais participativas nesse aspecto, né? Muito Então, bom. No Traz final do isso. dia a gente está buscando transparência, engajamento de todos e um alinhamento super estratégico com todo mundo. Onde que a Isso. empresa planejou, É. onde que ela está e o que a gente faz para corrigir a rota, seja para estar melhor do que já está ou buscar algo que ficou para trás. Exato. Mas acho que mudou muito, né? A gente abrir, cada responsável por área, gestor, abrir o plano para a empresa, porque todo mundo começa a participar e entender e comprar aquele desafio ou comprar aquela regra, aquela correção que a gente precisa fazer, né? Então isso transformou. Eu acho que transformou. O colaborador se sente muito mais importante, engajado, Sim. e ele vai se entregar mais. Tá Ele cada entende dia mais, mais né? participativo, mais dentro daquilo que a gente tem buscado, né? É reforçar a cultura que a gente estava falando no começo. Tem o onboard, mas tem a continuidade do onboard. A gente continua praticando. Outra questão Forte. que é muito forte na nossa cultura, e eu tenho notado isso e cada vez mais, é também o processo de recrutamento e seleção interno. É verdade. Porque é o isso seguinte, verdade. a gente está falando muito A gente faz mesmo. do externo, e uma das coisas que você disse bem e é verdade, né? A participação nossa com a equipe. Então, toda vez que a gente está conversando, uma das coisas que cada vez mais eu noto é que a equipe já enxerga que, olha, peraí, eu posso... Muitas vezes é assim, começa... um exemplo, começa em vendas, daí ele pode virar um coordenador de vendas, um supervisor, muitas vezes ele está numa área de compras, daí ele vai para uma área de projetos. Então tem não só o crescimento vertical, que é o crescimento, ou vamos chamar horizontal de lado. O lateral, que é o lateral para cima, muitas vezes. Ou lateral Bem pro lado observado. também. Lateral ele pro tá na lado área que ele também. quer. Às É, vezes estimula a as pessoa pessoas tem a uma fazer mais, experiência, entregar uma mais, né? bagagem, Acho que a gente abre muitas Vai vezes as movimentando. vagas para dentro, antes de ir para fora. E Na isso, verdade, acho que a prioridade é abrir para dentro, Sim. ver se alguém aplica, Exato. checa se tem o perfil, né? E aí a pessoa só vai se fizer de fato uma reposição, Sim. senão não tem como... Hoje o próprio gestor ele Essa é a comenta regra. com a gente, ele fala assim, será que eu abro essa vaga interna? Você acha que tem alguém dentro de casa que pode ser essa pessoa? Aí a gente pensa, olha junto um pouco, conversa, talvez tenha dentro e a gente abre o processo. Não encontramos alguém dentro? Aí sim a gente vai para fora e olha para o mercado para trazer a pessoa. Isso é bom que dá mais oportunidade, né? isso Dá, cada vez mais com eu certeza. noto que as pessoas estão gostando, porque eles enxergam Sim. pessoas que tiveram muita oportunidade e estão conseguindo, porque também não é tão simples esse tipo de movimentação. Né? Então, Mas cresce junto com a gente, vai vendo, né? Olha, eu participei dessa área, ajudei ela a estruturar. Aí daqui a pouco, eu acho que eu vou para aquela outra área porque me identifiquei, deu match, vou construir e estruturar uma outra área. Tem gente migrando, igual você comentou, né? Lateralmente, Sim. para ir ajudar e contribuir com outras áreas no momento que a gente está crescendo. A gente está expandindo muito, né? isso aí. A gente Ô, está Pri, indo feliz, né? De tudo que a gente conversou aqui, assim, de certa forma, é um tipo de treinamento.
né? Comenta um pouco sobre a Claro. importância de treinar, que é o título aqui do episódio, né? Sim, sim. A gente falou bastante de capacitação e treinamento e a gente pode falar de métodos onde o adulto aprende também. Eu vou retomar tecnicamente aí para quem está em casa acompanhar melhor. O adulto aprende diferente da criança. A criança é uma esponja que vai absorver tudo que vem de novo de fora. O adulto ele já vem com uma bagagem. E a melhor forma que o adulto aprende, né, tem a metodologia que a gente comenta, do 70, 20, 10. Opa. 70% adulto aprende fazendo, na prática. 20% trocando, isso que a gente está fazendo aqui é um exemplo disso. E 10% é um treinamento formal. Então, quem está aprendendo em casa, quem está assistindo hoje, 10%. é esses 10% desse podcast que é um aprendizado formal, um treinamento, um curso, enfim. Específico. Então, se a gente aprende 70% na prática, a gente precisa colocar mais em prática, então, as pessoas. Uhum. Então, eu posso colocar lá fazendo um curso, assistindo um podcast, lendo um livro, ela vai aprender um pouquinho. Mas se eu colocar ela, então, no clube do livro, trocando com os colegas, ela aprende mais 20%. E se eu colocar ela para dedicar um momento, desenvolver o que ela aprendeu. Então, vai lá na prática, dá uma palestra pra gente esse mês sobre o livro que você leu. 70% ela vai aprender replicando aquilo que ela já está interiorizando, fixando o conteúdo ainda um pouco mais. E esses treinamentos a gente pode fazer de várias formas. As empresas não precisam gastar, né? A gente fala muito, puxa, mas e o orçamento de treinamento? Não é custo, não é despesa para a empresa? Depende do ponto de vista, mas precisa, Sim, sem dúvida. precisa dedicar um pouquinho e, de fato, Gente, investir tem tanto nisso. curso online. Uma coisa que eu noto... YouTube, às vezes. De graça. A maioria das faculdades do mundo tem curso online. Tem. Do mundo. Qualquer tipo de curso você faz online. Igual idioma. Idioma, hoje, você tem escolas online, milhões. Você tem aplicativos. Então, assim, a questão não existe barreira. Não. Tá na gente aqui, que às vezes... Tem que querer, né? E buscar, tem que querer. né? Barreiras Buscar Como ser conhecimento. promovidos, tem que querer buscar e fazer. Sim. E muitas empresas tem gente que faz, já vi isso praticar e também incentivo a fazer. Quem não tem uma plataforma, não tem investimento, não tem como Sim. começar isso, coloca o conteúdo que você quer aprender, vê se você encontra ele no Google, no YouTube. Então posso passar para o meu time assistir para aprender? Deve. Né? A gente pode fazer isso com as pessoas. Multiplica o conhecimento, tá aí, né, para todo mundo acessar o YouTube. E de outras maneiras, as empresas também podem participar de eventos fora, que também podem ter muitos lugares aí, o próprio Sebrae, as universidades, escolas técnicas, elas oferecem, às vezes, uma parcela de graça ali para a população. E a gente, como empresa grande, como a gente faz isso também para os nossos parceiros, a gente também replica. Bom, e tem agendas e encontros junto com a gente. Vai ser pauta aí de muitos podcasts. Treinamentos externos esse ano, Pri, com cliente? Mais de 100, com Mais de 100, certeza. Treinamento Eu acho pra que Acho que cabe trazer o Bachura aqui para explicar a metodologia que mudou. É muito Porque bacana. a gente está por vir. Eu Vamos acho. convidá-lo. Você topa Bachur vir pra cá, não? Ele já veio, É verdade? Pode vir para falar muito mais, com certeza, com mais propriedade do que eu, né, gente? Para Claro. falar dos treinamentos externos. Sim. A gente... Tudo que a gente faz para ajudar o parceiro nessa linha que a gente está falando. É muito importante, acho que nessa reta final aqui do nosso papo está sendo muito bom, mas tudo que é bom também já vai chegando no momento que termina. Mas o resumo que cada vez mais a gente tem, enfim, só para resumir um pouco a conversa, é buscar fortalecer uma equipe forte no seguinte ponto de valores parecidos com os nossos, objetivos, engajada. E muitas vezes, né, a gente tem que deixar claro que essa vontade de fazer acontecer não é a empresa que tem que impor, a pessoa tem que ter. Tem que vir com isso para a empresa. Ela tem que estar lá por opção, ela tem que entender que o propósito é nosso e dela, que ela tem que ter um propósito. Tem que estar conectado. Alinhado com a empresa. Questão de tudo que a gente diz de formação, isso aí não é só a empresa dar, a pessoa tem que buscar também. Exato. Quantas coisas a gente falou aqui que ela consegue buscar, mas você também precisa ter as ferramentas internas, os processos, né, para poder todo mundo fluir para a mesma direção. Porque não adianta cada um pensar de uma forma e viver um caos. A gente vive numa sociedade e uma empresa não deixa de ser o reflexo disso. Exatamente. E acho que tem sempre muito por fazer, né? E a empresa precisa, né, junto com alguém que
tem mais conhecimento, um especialista, ou trocando uma figurinha, né? Sim. Enfim. Falar, olha, vou investir nisso para ver se dá certo. Depois que investiu, depois que aplicou, né, fez um clube do livro, fez um investimento, um onboarding legal, um processo seletivo legal, deu resultado, melhorou? Então tá aqui a chave da mudança da empresa. E tem que sempre medir a mudança, senão você não sabe se está Exato. certa e o que precisa mudar, né? Exato. Ajustar, no Você caso. pode comprar um treinamento para a empresa Como inteira, gastar o dinheiro, investir, não ver para onde esse resultado foi e falar que aquele treinamento foi só um custo realmente. Não, é a mesma coisa que a gente Sim. investe Jogado num fora. board, eu acho que até em desligamento você tem que investir seu tempo nisso. Também. Investir em entrevista, em É, a gente tem entender. entrevista de desligamento. Nós né? fazemos também. É importante o importante. ciclo. Olha o ciclo como um todo, Exato. vê onde está dando resultado, onde precisa melhorar, dedicar talvez a um pouco mais de esforço. Hoje a gente está estruturando do zero, né, o nosso departamento. Trazer de gente externa, gestão, como a Leprates a gente trouxe ano passado. O Aquila. O Aquila. consultorias, Consultorias. especialistas nos assuntos que a gente quer aprender mais. Sozinho a gente não vai muito longe. E Junto juntos. a gente Sozinho a gente vai mais rápido, longe. em grupo a gente vai longe. Agora, Pri, vou te Achei que tirar você um ia falar pouco, que a gente era imbatíveis, mas tudo É, bem. somos imbatíveis. Juntos somos imbatíveis. Pri, eu sei que você cuida da área de dentro, você cuida de gente, gestão, mas o nosso propósito aqui é o instalador, né? O parceiro. É cuidar dele, Ajudar é o desenvolver o pequeno. parceiro. Então eu vou tirar você da sua zona de conforto aí, para a gente ir para o desfecho aqui. Qual a sugestão ou qual caminho você daria para o nosso parceiro que tem nos assistido? Como é que ele... como é que ele leva a capacitação, o treinamento, qual a melhor forma que ele tem hoje para levar isso para dentro da empresa dele? Boa. Eu tinha até separado um dado aqui que era super importante. Eu fui pesquisar como que os empreendedores aprendem. E Tá no 70-20? 10? Vamos Tá, ver se essa teoria tá batendo aí. tá sim. 66% dados do Sebrae, tá, gente? 66% dos empreendedores brasileiros começam... Perdão. Volta. 80% das empresas aprendem de maneira prática. Os empreendedores, em geral, gostam de conteúdos rápidos e aplicáveis mais imediato. Então, Exato. o empreendedor, ele não tem muito tempo, a gente precisa É lembrar resultado, disso. né? E ele quer a coisa mais na prática e ele também quer isso um pouco mais Bom, se ele rápido. quer mais prática, ele tem que olhar muito exemplos. Exato. Então, algumas Olhar pra dicas fora. aqui que a gente pode ajudar, né, para eles. Conteúdo aprendizado em pílulas, coisas mais curtas, mais diretas. Instagram tá aí para isso, YouTube tá aí para isso. TikTok também tá aí para isso. Geração mais nova gosta bastante. E eles aprendem através dessas plataformas, né, gente? É incrível isso. Só caprichar na curadoria do que está assistindo. Exato. Ver a fonte, né? Ver a Se é fonte. confiável e tal. Então, a gente chama isso de microlearning. O termo é Sim. inglesado demais, mas na Brasil. prática é isso, é curto. Aprendizado curto. Gamificação também é um conteúdo mais moderno, mais novo. É onde você engaja o colaborador ou quem quer aprender, dando pequenas recompensas. Então, Bom, minha filha fui doar ovo de Páscoa na escola. Tem uma gamificação com as crianças. Cada doação você ganha um selo. Então as crianças estão competindo para quem tem mais selo. Aí, tá isso. vendo? Engajou. Para doação de ovo de Páscoa. E eu não entendia porque todo dia me pediam mais ovos. Aí eu fui entender que para ganhava. ter uma recompensa. Isso aí. Tanto criança quanto adulto, animais também funcionam com base em recompensa. Todo né, mundo gente? busca Reforço recompensa. positivo. Reforço positivo, então continuem, consultem como fazer isso aí no seu dia a dia. E o que a gente pode recomendar também é sessões de mentoria, coaching, são conversas práticas. Como é que eu faço isso na prática? Então, poxa, é legal aprender um conteúdo técnico, mas que legal, e como é que você aplica isso na prática? Então, procurem outros profissionais Sem para Às uma vezes a troca de teoria na figurinha. prática não é a mesma coisa, né? A gente aprende na teoria, você vai aplicar, Sim. não consegui. A gente Mentor fala vem pra que isso, tem né? muito coaching de prateleira, que às vezes você ouve e ele nunca entrega o ouro. Ele não fala na prática Sim. como ganha, como E faz, talvez ele não como teve acontece. essa experiência. Exato. Talvez. Muito provável. Agora, se você está assistindo um conteúdo como esse, como os que a gente apresenta, leva para frente, o do Neto, né? São vários em que ele fala assim, olha, na prática a gente pode fazer dessa forma? Pô, que legal, porque aí o cara vai se interessar mais pelo conteúdo, vai tirar Perfeito. muitas lições disso. Bom, São obrigado. algumas- Acho que vamos para o desfecho do capítulo. Acho que esse episódio foi muito bom. Foi muito bom. Eu adorei. Eu acho que assim, acho que todo mundo que tem dúvidas, perguntas, curiosidade, as nossas redes sociais estão disponíveis, os nossos contatos, seja via Spotify, Instagram, e-mail,
Enfim, a gente está no YouTube, em todos os lugares disponíveis aí para comentar, deixar o recado, seguir a gente. Que bom, né? Cada vez mais o Parceiro Cash aí na casa, nas empresas do Brasil todo. É isso, Pri. Obrigado aí. Muito bom o bate-papo, leve. É gostoso falar do que a gente faz muita coisa juntos. E é mais gostoso ainda poder dividir tudo que a gente faz internamente para os nossos parceiros poderem aprender um pouco mais com a gente está sempre aprendendo com eles também e tentar transformar esse nosso empreendedor aí que está o dia a dia junto com a Dias. Trocar experiência. Com certeza. Quer dar uma mensagem de desfecho aí? Depois Vamos ajudar o pequeno levando onda de conhecimento. Arrasou! Então é isso, Pri. A gente está super feliz em poder dividir. Você, nosso parceiro, a gente dividiu boas práticas que são totalmente aplicáveis. Né? Então a gente está dividindo coisas que não requerem muito orçamento, requerem disciplina, vontade, né? Disciplina de fazer o calendário, de acontecer. O Parceiro Cast é um baita exemplo, né? Que a gente vem seguindo a nossa agenda. E tudo isso que a gente comentou, no final, é com o objetivo maior do quê? De construir a cultura. Então, nós três aqui, junto com o time de N1, está batendo muito forte em construir uma cultura forte, com pessoas fortes, que por consequência vai ter uma empresa forte. Então, obrigado pela tua presença, Pri, foi maravilhoso. Valeu, gente. Acho que a gente vai ter que fazer alguns outros conteúdos com outros assuntos aqui para te trazer. E, parceiro, muito obrigado. É um prazer. Até o próximo episódio. Continue aí seguindo a gente, colaborando, mandando sugestões de conteúdo e mais uma vez, valeu, obrigado. Valeu. Obrigado.